Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Nesta videoaula de hoje, nosso objeto de conhecimento se refere a sinais, que é uma competência interessante que vocês desenvolvam, porque será vista em anos vindouros, então a gente vai relembrar os que vocês já sabem e conhecer alguns novos. Nossos velhos conhecidos, o sinalzinho de igual, que significa que uma quantidade tem o mesmo valor da outra. Ou seja, 5 é igual a 5, são valores que se repetem. Tem o sinal de maior que e de menor que. O sinal de maior que representa a ideia de que algo é maior que outro. E o sinal de menor que representa a ideia de que é algo menor que outro. Vejam bem, 5 é maior que 4, certo? E 5 é menor que 6. Eles são utilizados para comparar quantidades, tá certo? Também temos uma tabela aqui para você nunca mais esquecer, que o sinal de maior que, ele parece um 7. E o sinal de menor que parece um 4. E também tem outra dica, que a abertura do sinal, a boquinha dele, sempre vai ficar para o número que tem um maior valor, tá certo? Também tem o de maior igual, de menor igual. Isso vocês vão ver mais futuramente, tá certo? E o sinal de diferente também serve para fazer comparações, em que uma quantidade não é o mesmo valor da outra. Agora, nós vamos ver os sinais que estão relacionados a conjuntos. Te apresento o primeiro sinal, pertence. Esse é o sinalzinho de pertence, que está relacionado aos conjuntos. Também temos o sinal que é o ezinho cortado, que é o não pertence, ou que não é elemento de um conjunto. Eles indicam se pertence um determinado elemento ou não a um conjunto, ou seja, podemos identificar se um elemento pertence ou não a um conjunto e se um subconjunto está pertencendo àquele conjunto. Temos também esse que parece um Czinho, que é o sinal de estar contido, que vai fazer parte de algum subconjunto ou que contém algo, tá certo? Que também vai ter o sinal de não estar contido, que é esse Czinho cortadinho. Indica que devemos comparar se uma parte faz ou não parte, uma parte pequena faz ou não parte de algo maior. É possível compararmos, por exemplo, se um subconjunto faz ou não parte de um conjunto. Exemplo, a gente pode utilizar para dizer se as vogais estão ou não contidas no conjunto do alfabeto. Então, do menorzinho para o maior, as vogais elas estão contidas no conjunto do alfabeto. Também posso dizer que as vogais pertencem ao conjunto do alfabeto. A vogal A pertence ao conjunto do alfabeto. Agora, se eu falar o número 12, ele nem vai pertencer ao conjunto do alfabeto e também ele não vai estar contido no conjunto do alfabeto. Temos também o sinal de contém, que significa que inclui algo. E o sinalzinho de não contém ou não inclui, eles vão indicar se um conjunto contém ou não contém um subconjunto, ok? A gente pode comparar e assim vai indo. É a mesma coisa de eu dizer aqui a vocês que a letrinha A gente viu que é uma vogal. Então, no conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, nós vamos encontrar a vogal A? Não, ela não está contida nesse conjunto. Aquele conjunto das vogais vai ser um conjunto à parte, que é um subconjunto de quê? De todo o nosso alfabeto. Mas isso são apenas detalhes que nós iremos trabalhar posteriormente em outros anos, tá bom? Existe também em relação a conjunto, a união e a interseção, representada a união com o U e a interseção tipo 1 de cabeça para baixo. Significa que devemos unir todos os elementos que há em ambos os conjuntos indistintamente. Eu vou juntar tudo. Exemplo, o conjunto das vogais e o conjunto das consoantes. Quando eu juntar, eu tenho o quê? O alfabeto. E a interseção significa que devemos comparar os dois conjuntos para ver quais são os elementos em comum. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Eu posso separar apenas os pares.
Então, eu vou ter em determinada parte do conjunto apenas os pares. E se eu quiser apenas os pares que têm o final com 2, vai ser aquele representante do conjunto ao todo. Ou seja, o conjunto B, como vocês podem ver, está contido no conjunto A. B não está dentro de A, ele está incluso dentro de A. E B pertence também ao conjunto A. Podemos dizer que B é um subconjunto de A e que A vai conter B. Então, a ideia de subconjunto é algo que faz parte de um todo. Considere os conjuntos. Aqui, o conjunto A, que também podemos representar por por chaves A, B, C, D e E. E o conjunto B, C, D e E. E o conjunto C, D e F. Então, observem e vocês vão concluir comigo que a vogalzinha A pertence ao conjunto A. Vocês veem que ele está lá. A pertence ao conjunto B? Não, A não pertence ao conjunto B, ele não está presente lá. O conjunto A contém um conjunto B? Contém sim. Vemos alguns elementos de B em A. B, o conjunto B, observem, está contido em A. Ou seja, nós vamos encontrar os elementos de B em A. O conjunto C não está contido em A. Quando observamos os dois, nós vamos ver algumas diferenças. Tem que ser todos os elementos do conjunto, tá certo? E que o conjunto A não contém C. Você observe e não vê todos os elementos fazendo parte. Resumindo, nós vamos usar pertence, não pertence para comparar elementos e conjunto. E contém, não contém, está contido e não está contido quando estivermos falando de conjuntos. A união de conjuntos vai ser representada simbolicamente, como vocês podem ver, uma união, como uma aliança entre o conjunto A e o conjunto B. Assim, todos os elementos que forem de A também vão ser elementos de B. Vejam esse exemplo, a união de conjuntos. Conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu uni ao conjunto B, quando eu fiz essa aliança, o conjunto 3, 5, 6, 7 se formou um único conjunto, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já a interseção de conjuntos, eu vou querer apenas aqueles elementos que se repetem. Então, se A fizer essa interseção com B, o que é que vai acontecer? Apenas os elementos que são de A e que são de B vão estar presentes nesse conjunto, que no caso é quem? 6 e 7. Tia, e como é que isso vai ter praticidade na minha vida? Vamos pensar aqui uma situação em que você tem que saber o que é igual, o que é diferente, o que é maior, o que é menor, se está ou não está pertencendo àquele conjunto. Em uma balança, há certos objetos e alguns deles estão identificados. Descubra o valor das peças com a interrogação, movimentando os objetos de forma que a balança esteja sempre em equilíbrio. Se eu quero que a balança esteja em equilíbrio, quer dizer que o primeiro prato, que tem os cubos azuis, tem que ter o mesmo valor de 15, que é o que está no segundo prato. Isso é uma igualdade, ou seja, de um lado tem que estar igual ao outro lado. Para ser uma igualdade, se é uma igualdade, tem que ter o mesmo valor. Então, observamos que 3 peças iguais resultam no valor de 15. Então, é só eu dividir 15 por 3 que eu acho 5. Isso foi uma forma de resolver. Esse tipo de problema matemático requer de quê? Pensamento, raciocínio e calma. Você tem que observar a situação e ver o que está sendo pedido, tá certo? Então, eu vou passar algumas atividades no livro de vocês. No livro de vocês, as atividades pedidas vai ser o Saber Operar, da página 77 e 78, em que você vai levar em conta o seu raciocínio lógico. Você vai observar e vai resolver as situações, problemas que estão sendo ofertadas. Agora é com você. Pessoas iguais a você, eu guardo aqui no meu coração. Então, façam a atividade em que vai ser necessário você pensar e refletir, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro.